Bom dia, pessoal. Tá começando mais uma aula de geografia. Hoje não vai dar pra gente fazer a chamada de vídeo ao vivo porque eu vou para uma consulta médica, tá certo? Então, eu vou deixar a aula gravada para vocês assistirem. Olha só. Hoje a gente vai continuar o conteúdo do capítulo 6. Veja aí, a gente já falou um pouco sobre a globalização, o que é a globalização. Quais os efeitos da globalização? A gente falou sobre a economia globalizada na aula passada, vocês lembram? A gente falou que uma economia globalizada é aquela economia mundial que se produz para todo mundo e tudo mais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as multinacionais. O que é uma empresa multinacional e como ela funciona e tudo mais. E qual o papel dela nesse mundo global que atualmente a gente está vivendo. Então, eu coloquei aqui alguns tópicozinhos. Multinacional, papel central para a economia globalizada. Então, a empresa multinacional, é um dos principais fatores da globalização, da economia global, tá certo? Então, sem a multinacional, a globalização não é globalização, porque a multinacional é muito importante para essa mundialização da economia. O outro fator é que uma atividade em escala mundial, isso a gente já sabia, né? Todo mundo tem acesso à multinacional. E a obtenção de benefícios em regiões mais vantajosas. Isso daí é o que ela busca, tá bom? A multinacional busca benefícios. Eu falei para vocês, lembram na aula passada que eu falei que ela sempre busca algum benefício para se instalar? Então, assim é uma multinacional. Para se instalar em uma empresa, ela sempre busca vantagens essas que a gente vai ver no próximo slide. Olha só. É uma corporação, tá? Então, ela funciona num ambiente corporativo, é uma empresa burocrática, com seus contratos, o seu meio administrativo, né? As suas contratações, tem que ter um bom antecedente para trabalhar numa empresa multinacional, né? Tem que ser uma pessoa bem estudada e tudo mais. E aí, esse ambiente possui espaços físicos e espaços virtuais. E esses espaços físicos são as suas sedes e as suas filiais, né? E esses espaços são controlados virtualmente, né? Por meio de um sistema que eles criam, que são os headquartéis. E os headquartéis são criados para comandar. E aí os comandos sempre vêm de baixo para cima, numa hierarquia. De baixo para cima se vêm os comandos que controlam todo esse sistema multinacional. E aí, olha só, ocorre que os comandos sempre vêm dos países ricos. Olha aqui no esquema. Vamos começar com esse aqui de baixo. Os países ricos são os que, na maioria das controlam as multinacionais. São os países ricos que controlam as multinacionais, países que a gente chama de países centrais. E eles tomam as decisões para a produção mundial. Ou seja, uma multinacional é controlada geralmente por um país rico. Toma-se as decisões nos países ricos. Então, se produz o que eles vão ordenar, o que eles vão tomar a decisão de que é viável, de que é adequado produzir. E olha só o outro esquema aqui em cima. Se produz em larga escala, não é? Se produz em larga escala. E aí, para produzir em larga escala, ele precisa ter vantagem de alguma coisa, né? Por quê? Porque para produzir em larga escala se custa muito, né? É caro para produzir em larga escala. E aí, olha só, precisa-se ter uma matéria-prima. Precisa-se ter uma matéria-prima em abundância e barata para poder se instalar uma filial. Então, é isso que ele busca. As vantagens que uma multinacional busca uma abundância de matéria-prima. Por quê? No lugar que tem mais matéria-prima vai ser mais barata.
Busca também a abundância de mão de obra, porque no lugar que tem muita mão de obra, muita gente querendo trabalhar, a mão de obra é mais barata. Então, para se instalar uma filial de uma grande multinacional, os países ricos buscam sempre os países subdesenvolvidos. Por quê? Nos países subdesenvolvidos tem gente querendo trabalhar. Nos países mais pobres tem gente querendo trabalhar, tem gente precisando de emprego. E geralmente nos países com esse indicador, sempre tem matéria-prima. Então eles buscam não só essa questão da mão de obra, mas um país rico em matéria-prima. Então, esses dois fatores são essenciais para a instalação de uma multinacional em um país. E que isso vai acarretar uma produção em larga escala, porque quando se tem uma matéria-prima em abundância, quando se tem uma mão de obra em abundância, a produção vai ser, tecnicamente, uma produção maior. Isso aqui, não tem nada não. Aí aqui a gente tem alguns das empresas multinacionais. A gente tem a Apple nos Estados Unidos, a BMW na Alemanha, Danone na França, que a gente compra aqui, né? Tem a Dell nos Estados Unidos, a Fiat na Itália, a General Motors nos Estados Unidos, o Google nos Estados Unidos, a IBM nos Estados Unidos, Johnson Johnson é dos Estados Unidos também, a Microsoft dos Estados Unidos, a Nestlé da Suíça, a Nike, não sei quem foi que disse que a Nestlé é da Suíça na aula passada, e a Nike é nos Estados Unidos, a Nokia na Finlândia, esse daí eu não sei, eu acho que é Porsche, não sei, na França, essa daí eu não conhecia não. Ou eu conheço, não sei pronunciar. A Samsung na Coreia do Sul, que a gente falou na aula passada. A Siemens na Alemanha, Sony no Japão, Toyota no Japão e a Volkswagen na Alemanha. Aqui a gente tem alguns nessa foto aqui, né? A Samsung, a Sony, Toshiba. A Toshiba a gente nem falou onde é, a Microsoft dos Estados Unidos, a Apple, Google, enfim. E aqui a gente tem algumas brasileiras que são multinacionais. Olha só que legal. A Votorantim, Petrobras, que é uma das mais antigas, que foi criada no governo de Getúlio Vargas. Tem a Sadia, a Vale, Natura, também é uma transnacional. Olha só, a gente compra Natura aqui, não sabe nem que é uma transnacional. O Itaú, que é um banco, o Banco do Brasil, o Banco do Bradesco. Então, tem várias empresas brasileiras que são multinacionais também, que estão espalhadas aí mundo afora. Tá certo? Aí tem uma bandeirinha que eu achei bonita. Essa bandeirinha aqui do Brasil, toda pintadinha. Enfim, aí a gente vê aqui que a atividade de hoje é uma pesquisa. E quem não mandou a atividade de segunda-feira vai fazer o quê? Vai mandar até hoje à noite, atividade de segunda-feira. E essa atividade de hoje você vai mandar até sexta-feira, tá certo? Então, essa atividade de hoje é uma pesquisa. Vocês vão escolher uma multinacional brasileira, dessas aqui, ó. Dessa aqui, pode escolher dessa aqui, meu filho, vá na fé e escolha. Aí você vai escolher uma dessa daqui e vai pesquisar a história bonitinha, como é que ela se espalhou pelo mundo, quem criou essa empresa multinacional que agora é tão grande e o povo é rico. Quem criou? E como é que ela se espalhou pelo mundo? Vocês vão escrever a história lá no caderno de vocês, tirar uma fotinha e me mandar até sexta-feira, tá certo? E a de segunda-feira eu quero que vocês mandem hoje, sem falta, que eu vou corrigir, tá certo? E a gente vai falar sobre as pesquisas na aula de segunda-feira. Um abraço, boa aula e bons estudos, tá certo? Tchauzinho. E uma ótima feira para vocês todos e a família de vocês.